Boa noite, graça e paz, irmãos e irmãs. Quero nessa noite convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías 44. Isaías 44, do verso 1 até o verso 8. Isaías 44, de 1 a 8. A palavra de Deus nos diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. Outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por nome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vou-lo fiz ouvir? Não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Esse texto de Isaías, ele é um credo de fé. Ele está falando aqui daquilo que o povo de Israel acreditava em relação ao seu Deus. E é como nós cremos também. Não há outro Deus a quem nós nos entreguemos, não há outro Deus a quem nós adoremos. Nós testemunhamos e falamos desse Deus que fez e faz por cada um de nós. E é na certeza de que esse Deus que é a nossa rocha, esse Deus que se mantém firme ao nosso lado, é a Ele que nós estamos nessa noite prestando um culto, para a honra e glória do nome dEle. Eu quero convidar você a orar ao Senhor nesse momento. Deus querido, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, te agradecendo, Pai querido, porque Tu nos fortalece para vencermos os embates da vida, porque Tu caminhas ao nosso lado, porque nós podemos Te testemunhar àqueles e aquelas que não Te conhecem. Te agradecemos no começo desse culto, Senhor, por todas as vitórias que Tu já deste a cada um de nós, pelas lutas que travamos e Tu estiveste ao nosso lado. E nós desde já, Pai querido, colocamos todas as expressões desse culto diante de Ti, pedindo que o Teu Santo Espírito se faça presente no nosso meio. Que Tu, Pai querido, fale aos corações do Teu povo nessa noite. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Ministério de Louvor tem a palavra. Graças, paz, igreja. Você possa, aí na tua casa, aí no teu lar, fazer um altar de adoração ao nosso Deus. Vamos cantar canções a Ele aqui neste momento. Podemos sentir que Ele está conosco neste momento. Sinta a presença do Senhor aí no seu coração, com a sua família, com seus amigos. Vamos cantar. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração. Por tua bondade liberta meu ser no calor
e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta meu ser ao sentir eu me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém, amém. Santo, santo. Vamos louvar com alegria, tá bom? Você no seu lugar, na sua casa. Louve o Senhor com palmas. Louve o Senhor com danças. Louve o Senhor com a tua voz. Simbora. Cante assim, ó. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor poderoso. Ele é digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor poderoso. Ele é digno do quê? Digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para. Cante mais uma vez. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Aplauda o Senhor. Aleluia. Amém. Mais uma vez, boa noite, graça e paz, irmãos e irmãs.
quero convidar você, nessa noite, a que você possa abrir a sua Bíblia, lá no texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41. Palavra de Deus, em Marcos 4, 35 ao 41, nos diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e ela nos inspire nessa noite, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, o texto que lemos fala de um momento na vida de Jesus. Jesus tinha passado o dia ensinando. Passou o dia à beira-mar, ensinando sobre o reino de Deus. Ao final da tarde, o texto diz para nós que ele deu uma ordem aos seus discípulos para que entrassem no barco, passassem para outra margem, que era a região de Gadara. E a gente sabe que lá em Gadara ele vai encontrar aquele endemoniado e vai curar aquele endemoniado. Mas nessa travessia, da onde eles estavam até chegar a Gadara, o texto diz para nós que, de repente, vem uma grande tempestade, eles estão no mar, as ondas começam a bater no barco, e o barco começa a ir de lá para cá, e a água começa a entrar no barco, e os discípulos se desesperam, acordam Jesus. Jesus estava cansado, trabalhou o dia inteiro, está lá, pegou o travesseiro e foi deitar. E os discípulos acordam Jesus e dizem para ele assim: Mestre, não te importa que pereçamos? Eles estão dizendo assim: nós vamos morrer, e o Senhor está aí dormindo. Eu gosto desse texto porque o texto diz que Jesus nem responde aos discípulos. Você olha o texto, Jesus não responde aos discípulos. Jesus levanta, olha ali e diz assim para o mar: acalma-te e emudece. Cessa. E quando leio esse texto, irmãos e irmãs, eu tenho a clareza, e creio que você também tem, em meio ao mar da vida, quando nós estamos atravessando o mar da vida, vários são os momentos, várias são as situações onde nós somos tolhidos por tempestades. Vários são os momentos nessa travessia do mar da vida em que as ondas começam a jogar o nosso barco para lá e para cá. E parece, em alguns momentos, que nós vamos a pique. As tempestades pelas quais passamos a nossa vida, algumas são intensas, algumas são grandes temporais, outras são mais suaves. Algumas tempestades duram muito tempo, outras tempestades duram pouco tempo, passam rápido. Mas a questão é que as tempestades podem se instalar em qualquer ambiente da nossa vida. Podemos ter tempestades na nossa vida profissional,
no casamento, na vida dos filhos, na saúde, nas finanças e até na vida espiritual. Ninguém está livre de passar pelas tempestades da vida. Ninguém está livre de passar por momentos ruins. Mesmo com Jesus no barco. Existe aquele canto que diz, com Jesus no barco tudo vai muito bem. Para os discípulos naquele momento não ia tão bem assim. Jesus estava no barco, mas o barco quase foi a pique. Foi preciso que eles chamassem o Senhor, que eles clamassem ao Senhor, para que o Senhor viesse e acalmasse tudo ali. Quando penso nesse texto e quando falo dele, nesse tempo que estamos vivendo, de começo de ano, o ano que passou, 2020, foi um ano de grandes tempestades para nós. Muitas tempestades. Enfrentamos mares bravios o ano que passou. Tivemos momentos de bonança, sim, mas enfrentamos muitos mares bravios, muitas dificuldades. E quando olho para esse texto nos diz coisas interessantes em relação a enfrentar as tempestades da vida. A primeira coisa que nós podemos aprender com os discípulos nesse momento e com Jesus é que as tempestades são sempre inesperadas. Se nós soubéssemos exatamente quando iria acontecer a tempestade, qual momento ia ser, com certeza nós fugiríamos dela. Nem sairíamos de casa. Não faríamos movimentos que fizessem com que nós fôssemos enfrentar aquela tempestade. Mas não é assim. Nós estamos lá com o nosso barquinho, atravessando o mar da vida, e aí, de repente, inesperadamente, uma tempestade vem sobre nós. Tempestades são sempre assim, inesperadas. Tempestades são perigosas. O texto diz que o barco quase foi a pique. Dependendo da intensidade da tempestade, dependendo da intensidade do que estamos passando, aquilo pode fazer com que eu e você, em algum momento, possamos fazer com que o nosso barco vire. Podemos ir a pique. As tempestades são também inadministráveis, irmãos e irmãs. Eu tenho um amigo que é marinheiro, né? Ele serve na marinha, e ele já passou por algumas tempestades no mar. E ele conta, né, de algumas situações que ele enfrentou em alto mar, lá com o pessoal da marinha, e ele disse assim, rapaz, quem já passou por uma tempestade em alto mar, sabe o que é terror, diz ele, sabe o que é desespero. Porque, e ele conta, né, as ondas subindo do lado e você não sabe se o barco vai virar ou não. Não tem como administrar naquele momento. Você tem que procurar manter o navio firme numa rota e seguir em frente. Porque não tem como administrar uma tempestade. Quando olho para esse texto, além de esse texto mostrar para nós que as tempestades são inesperadas, perigosas, inadministráveis, esse texto ele também mostra que as tempestades evidenciam as nossas fraquezas, evidenciam os nossos medos. O medo dos discípulos não era simplesmente naufragar, o medo dos discípulos não era simplesmente que o barco virasse, eles tinham medo de morrer. Esse era o medo deles naquele momento. As tempestades revelam os nossos medos, revelam aquilo que em algum momento mexe com a gente. Faz com que nós tenhamos situações onde nós não sabemos o que fazer, porque o medo nos dominou. A outra coisa, se as tempestades revelam as nossas fraquezas e revelam quem nós somos também em meio àquela situação, se temos coragem ou não de enfrentar, as tempestades também revelam quem é Deus na nossa vida. As tempestades também revelam quem é Deus na nossa vida. Porque
naquele momento de incerteza, naquele momento de dúvida, naquele momento de desespero, os discípulos puderam entender melhor quem era Deus na vida deles. Porque o texto deixa claro, Jesus levanta, como eu disse agora há pouco, ele não responde aos discípulos, ele se levanta e diz ao vento e ao mar: acalma-te e emudece. Sucesso. Ele vira para os discípulos e diz assim: por que sois tão tímidos? Na verdade, a palavra grega lá, que é traduzida por tímidos aqui, é covarde. O tradutor na língua portuguesa suavizou o texto. Ele fez um eufemismo, ele suavizou a tradução. Porque no texto original ele diz: por que vocês estão tão covardes? Como é que não tendes fé? Aí os discípulos olham e dizem assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? As tempestades revelam também quem é Deus para nós. E como Deus pode nos ajudar a enfrentar as tempestades. Porque, como disse agora há pouco, em meio às tempestades, em meio às situações difíceis, nós muitas vezes perdemos o controle da situação. Nós não conseguimos entender o que está acontecendo. É muita coisa à nossa volta. E nesse momento, nós precisamos sim da direção de Deus para podermos seguir em frente. Quando nós olhamos para o texto, e quando olhamos para a nossa vida, sabendo que as tempestades fazem com que a gente perca o controle da situação, é porque também, em meio às tempestades, a gente perde o equilíbrio. Não consegue saber muito bem para onde ir. Porque a tempestade é muito grande, porque a situação é muito difícil. Nessas horas é importante contar com Deus. É importante saber que Jesus está no barco. É importante saber que se nós clamarmos a Ele, se nós buscarmos nele, Ele responde. E as coisas podem ser sanadas. E a bonança pode acontecer. Quando penso nesse texto, quando penso na vida dos discípulos, naquela situação, eu vejo o quanto fez falta para eles naquele momento. E Jesus disse para eles na sequência: como é que não tendes fé? É como se Jesus estivesse dizendo para eles assim: vocês já não viram tanta coisa ao meu lado? Não caminhamos juntos, eu já não curei, já não fiz tanta coisa ao lado de vocês. Será que vocês não viram, experimentaram tudo que nós já fizemos juntos? Essa tempestade abalou vocês a ponto de vocês perderem a fé? Irmãos, irmãs, as tempestades podem fazer com que a gente perca a fé. Porque a gente comece a questionar tanto a Deus, e esqueça de quem Deus é de fato. Nas tempestades é bom saber que Jesus está no barco com a gente. Nas tempestades é bom saber que Jesus é aquele que caminha ao nosso lado e já enfrentou outras tempestades. Já atravessamos desertos com Ele. Já passamos por tempestades ao lado dele. E nessas horas, quando o céu fica escuro, os relâmpagos começam, os trovões acontecem, quando o mar agita o barco, é hora de nós começarmos a orar ao Senhor e buscar orientação nele, porque só Ele pode nos dar caminho em meio à tempestade. Naum capítulo 1, verso 3, diz assim: Deus faz o seu caminho no vento e na tempestade. Deus faz seu caminho no vento e na tempestade. Aquilo que nos amedronta, aquilo que faz com que nós entremos em desespero, bem, Deus faz o caminho dele em meio a tudo isso. Ele não se deixa abalar, ele não é abalado por tempestade alguma. Ele nos ajuda a enfrentar a tempestade. Ele nos ajuda a passar pelos tempos difíceis. Quando olho para esse texto, e quando olho para a minha vida e para a sua vida, acredito sim, que um grande desejo nosso, um grande anseio nosso, diante das tempestades que enfrentamos, dos momentos difíceis que enfrentamos, o nosso grande desejo
é que Jesus se levante e diga: acalma-te e emudece. Esse é o nosso desejo, é isso que a gente quer. Mas às vezes Jesus diz para nós assim: nós ainda vamos andar mais um pouquinho nessa tempestade, mas ela vai acalmar, isso vai passar. Já houveram dias piores, isso vai passar. Quando você estiver enfrentando as suas tempestades, meu irmão e minha irmã, tendo a clareza de que você caiu nela de modo inesperado, que você sabe que ela é inadministrável, você sabe que ela é perigosa, você sabe que ela evidenciou suas fraquezas, que você também saiba que a tempestade evidenciou quem é Deus para você. E você saiba que nesses momentos é preciso ter equilíbrio, mesmo que você esteja perdendo equilíbrio, busque o equilíbrio que Deus pode trazer e que Deus pode fazer com que você possa sair dessa tempestade. Mesmo que você tenha perdido o controle da situação, Deus não perdeu o controle. Ele continua tendo a clareza do que tem que ser feito. Sim, Ele vai dizer em algum momento: acalma-te e emudece. Sabe por que eu sei disso? Porque Ele já disse isso algumas vezes na minha vida e na sua também. Já houveram momentos na sua vida em que a tempestade foi tão grande que você achou que o barco ia naufragar e não naufragou. Já houveram tempestades na sua vida em que você entendeu que não dava mais, que o barco seria estilhaçado pelas ondas. Mas você atravessou aquela tempestade. Você chegou em terra firme. Então, traga à memória essas tempestades que você conseguiu vencer, tendo a clareza de que o Deus que caminhou com você, o Deus que esteve ao seu lado no barco, enfrentando a tempestade, é o mesmo Deus que estará com você hoje, agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê ânimo, força e coragem para enfrentar as tempestades da vida. Vamos orar, meu irmão e minha irmã. Deus querido, Pai de graça e de poder, nós queremos te agradecer, Senhor, porque em meio às tempestades da vida, em meio aos momentos difíceis, em meio aos enfrentamentos que temos, Tu, Senhor, nos dá ânimo para continuar, Tu nos dá direção em meio à tempestade, Tu nos dá, Senhor, clareza do que nós podemos e devemos fazer para enfrentar as tempestades da vida. Nós te agradecemos por isso e pedimos que Tu continues, Senhor, a falar ao nosso coração, nos animando para podermos enfrentar as tempestades da vida. Que Tu nos lembre quantas foram as vezes no passado em que nós já ouvimos Tu dizer: acalma-te e emudece. E que nós, mais à frente, possamos ouvir também a Tua doce voz dizendo: acalma-te e emudece. Fica conosco nessa jornada, Senhor. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco, e conosco permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Fique com Deus.